A Tati falou que está rindo muito, acabei de ouvir o Spotify. Eu acredito que seja o Spotify dado o conto. Esse conto é um conto muito gostoso. Vocês lembram dele? Você lembra, Rê? Também não. Esse conto eu particularmente gosto muito, que fala da sexualidade sagrada. E é curioso porque eu gosto muito, né, de trabalhar dentro desse lugar do inconsciente. E, o inconsciente é uma abordagem junguiana, né, da psicologia junguiana. E que a autora segue essa linha da psicologia junguiana. E por isso que ela traz a sua terapêutica através de histórias. E quando eu cheguei nesse capítulo que eu li esse título, né, Sexualidade Sagrada, eu achei muito curioso porque isso era um termo que já tinha me vindo e que eu até coloquei num módulo do Despertar da Leoa, a Sexualidade Sagrada, que vem junto com um trabalho meu, né, desse estudo arquetípico de Maria, Mãe Maria, Maria Madalena e Santa Sara. E eu nomeei esse estudo, esse trabalho exatamente Sexualidade Sagrada. Aí vem aqui ela, e por que que me veio isso hoje, antes da gente entrar, no sentido da gente observar como as coisas não, né, não vêm do nada, né? Não é assim uma criação, eu tive uma inspiração, né? Dentro desse contexto junguiano, as coisas estão aqui, né, no ar, nesse inconsciente coletivo que ele chama, e a gente pode chamar do que a gente quiser. Pode ser no campo das ideias, pode ser no metafísico, pode ser na divina inspiração, o que for, né? O Jung chama de inconsciente coletivo. É muito comum, né, onde a gente percebe um lugar assim, eu criei uma coisa e lá do outro lado do mundo já tem aquela coisa, mas eu pensei nisso, não, ninguém da minha volta pensou nisso, mas você vai ver se existe, existe. Ai, meu Deus, sabe? Então, é muito bonito, porque quando a gente expande a consciência, a gente pode acessar esse inconsciente de forma ao nosso favor, para a gente potencializar nossas ideias e nossas criações e validar e reconhecer. Então, esse é um capítulo que eu acho muito importante nesse movimento de empoderamento de si, né, de ocupar-se de si, de se reconhecer em sua potência criativa, então se expressar com segurança e liberdade. Então, esse capítulo, que é o capítulo 10, não, 11 também. O capítulo 11, que é o cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Então, esse capítulo, você lembra dele, Tati? Não sei se você vai poder falar, se você quer falar um pouco. Eu sei que você já riu aí, né? Você acabou de ouvir, mas pode falar, deixa eu só então só falar assim, porque é um capítulo que é curioso, porque não é um conto, são vários. Não pode falar de jeito nenhum. Você está concentrado estudando algo muito profundo, tecnológico, né? Muito importante para o seu desenvolvimento como médica. Que bom, feliz. Então, ainda mais o que a gente vai falar. Então, assim, é muito subversiva, né, Tatiana? Vai ser queimada aí daqui a pouco mais uma vez. Eu não estou te entendendo, mas pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, provavelmente. Vão me mandar para fogueira. Vão te mandar para a fogueira, com certeza, e todas nós, porque eu acredito que fala muito sobre isso. Então, é, ela traz algumas histórias, a autora, esse é o capítulo 11. Como a gente começou falando, né, porque a Rê trouxe esse lugar que eu preciso ler, e a Rê já está no segundo movimento, né? Então, por que preciso ler? Com certeza é algo dela, porque a gente está trazendo a sabedoria do livro.
Mas é isso, no Spotify vai vir de um jeito, um audiobook vai vir de um outro, na aula, nesse encontro, num círculo vai vir de outro. Mas quando tem esse desejo mesmo de aprofundar, é importante seguir. E esse capítulo em especial é algo que realmente eu sugiro da gente entrar mais profundamente, cada um no seu espaço, movimento, tempo. Vou pegar aqui as anotações. Aí eu separei para vocês umas cartinhas que eu senti de trazer, então, arquétipos do feminino, porque esse conto ele começa ela trazendo as deusas sujas como referência, né, do inconsciente feminino. Então, desse lugar em que antigamente, muito tempo atrás, existia um culto a deusas de diferentes representações da energia criativa, inclusive a energia sexual. Então, se a deusa é a representação de um feminino, por isso que quando existia um culto a Deus, existia esse lugar de culto ao feminino, porque são diversas formas de se expressar o feminino. E aqui no Ocidente, a gente, né, vem na era cristã, onde existe um Deus homem, né, a mulher como a mãe virgem, né? Então, a representação divina é um pai, né? Um pai que é severo, né? Um homem, como eu aprendi, branco, de cabelo comprido, olho azul, barba, né? Foi assim que me veio essa imagem. Seu filho semelhante também, assim, lindo, homem, másculo, né? Mas olho claro, o homem semelhante. E a mãe, Maria. Então, assim, o feminino, quando vem o cristianismo, a gente, né, trazendo a visão positivista, né? O feminino é tão forte que não teve como esconder totalmente. Então, assim, de uma maneira bem robusta falando, é como assim, tá, não dá para a gente esconder essa força, essa potência, essa união, essa capacidade de acolher, de amar, de abraçar, de ter fé. E aí, o que que a gente vai fazer com isso? Já sei, vamos colocar no papel da mãe. E como que deve ser essa mãe, né? Essa mãe tem que ser uma mãe pura, né? Íntegra, direita, virgem. E aí, para meu processo de estudo, pesquisa e trabalho, a minha grande, né, porque vem com o embasamento da transpessoal, então esse lugar de resgatar a espiritualidade como processo de transcendência, e com a minha afinidade mesmo com Maria, né, eu percebo esse lugar onde a desconexão dessa sexualidade sagrada é exatamente quando a mulher se tornou essa mulher direita, íntegra, sinal de luz, de força, se tornou essa mulher virgem. E aí essa mulher virgem está muito distante de mim, que sou mãe, ou das mães na minha volta, das mulheres na minha volta, é algo incansável. Então, para eu alcançar essa integridade, essa inteireza, essa força e capacidade, eu preciso submeter aos domínios do Pai, às ordens do Pai. E trazendo, né, desmistificando, né, tirando a questão mitológica, religiosa, teológica da coisa, né, teocentrado, centrado no Deus, trazendo para a ciência a esse masculino adoecido, que é esse pai severo, e esse feminino ferido, essa mãe, como foi nos passado, é uma mãe que aceita a morte do seu filho. Sendo que hoje, já estudando mais a fundo a espiritualidade, outros escritos, outras formas de pensar a história de Jesus, Maria Madalena, a gente já reconhece uma outra natureza de força em Mãe Maria, que é a natureza de entrega. Então, na verdade, não é que ela aceitou, aceitei que meu filho vai à cruz, porque é o destino dele. Ela entregou a sua criação
a sua maior existência, porque ela confiou na sua criação, acreditou nele, que esse era o caminho que ele devia. Então, percebe a narrativa como é completamente diferente? Essa Maria, que não é uma Maria subserviente, muito, né, essa mãe candura que aceita, né, que chora ao pé do filho que morre, que aceita que o destino que ela não tem controle, né, que ela só aceita. Na verdade, ela entrega. Faz sentido isso? Essa relação? Alguém quer trazer alguma coisa sem ser a Tati? A gente não quer queimar ninguém aqui. A Rê também provavelmente não tá, deve estar lá também atendendo. Alguém? Cris, Almoçando, gente. quê? Eu estou Tá almoçando. almoçando. Então, Servidas. obrigada. Então, por isso que eu realmente eu acredito muito, né, nas histórias. Eu valido, reconheço muitas histórias, mas eu acho que é importante a gente questionar e tentar identificar o que realmente faz sentido para a nossa história, que não é única. Não é, é isso que eu falo, não existe verdade absoluta. A minha verdade não é universal. Quem sou eu para falar quais os caminhos que você vai alcançar a sua sabedoria divina e criatina? Esse caminho é de cada um, é um único, mas encontrar esse caminho é muito importante. E eu acredito muito que esse conto está levando a gente para esse lugar. Então, ela já começa falando que antigamente, antes do período cristão, onde existia o culto às deusas, existiam as deusas sujas, que eram as deusas ligadas à sexualidade. Porque para a gente, quando a gente vai estudar mitologia grega, quando a gente vai estudar, né, os tempos romanos, essa energia, essa característica, essa característica arquetípica da mulher sensual, ligada à sua sexualidade, está ligada a Afrodite. E como que é a Afrodite? A Afrodite é uma donzela. Ela é branda. Ela, né, ela é toda. Então aí a gente acha que a sexualidade está ligada com essa imagem. Ou quando a gente acessa a nossa sexualidade. Porque quando a gente está muito ligada a Maria, às vezes a gente tem dificuldade. A mãe, essa figura de mãe, a gente tem dificuldade de acessar essa espiritualidade porque está ligado com o sujo. Então ela começa falando disso, que essas deusas sujas, que no inglês o dirty é sujeira, né? Então, isso vem do inglês, que, que fala que esse dirty é obsceno, ele fala dirty word e obscene, que é do hebraico, o significado de um mago, uma feiticeira. Então, o significado das palavras vão sendo contorcidas de acordo com o narrador da história. Então, a nossa história dentro de um mundo judaico-cristão é que a sexualidade é suja, é obscena. E obsceno está ligado à sujeira. E aí a gente se desconecta de algo que é fundamental para a nossa sobrevivência, literalmente. Senão, se a gente não se relaciona sexualmente, os humanos param de existir. E aí, como a gente não tem a consciência dessa potência num mundo pós-feminismo, pró-empoderamento feminino, se confunde liberdade com promiscuidade. E aí que vem para mim, o arquétipo de Maria Madalena, que hoje já é reconhecida como santa, como 13ª apóstola, mas que há pouco, muito pouco tempo atrás, era a puta da história. E aí a desconexão é exatamente essa, porque eu não sou essa daí. Eu não quero ser ela, eu não quero ser apedrejada. Eu não quero ficar ali na linha de frente, me expor para vir uma pessoa de bem e falar que eu estou agindo errado. E ela é a personificação simbológica, arquetípica dessa mulher contemporânea, porque aprofundando nos seus estudos,
a gente percebe a Maria Madalena como uma empresária, uma empreendedora, uma mulher de bens, de recursos, de inteligências cognitivas à frente do seu tempo, porque naquela época as mulheres não tinham acesso a isso. E nem os homens tinham acesso a isso. Os homens que tinham acesso a isso eram homens estudados, de posses, que serviam à igreja. E por isso muita gente ia estudar, ia para a igreja para estudar e adquirir conhecimento. E o conhecimento dessa mulher foi completamente. A gente começou brincando queimado, foi rasgado. Hoje a gente tem posses de parte desse evangelho de Maria Madalena. E eu gosto muito de trabalhar nessa potência arquetípica e energética, para quem sentir espiritual, para trazer exatamente a mulher contemporânea, porque dentro do contexto histórico, fictício, fantasioso, existe a possibilidade de Maria Madalena ser esposa de Jesus. Isso não é comprovado. Então, isso é uma fantasia, é uma ideologia que no mundo contemporâneo mulheres de espiritualidade livre, de mulheres estão buscando essa narrativa para si. E essa narrativa para mim é muito linda. Pensar no equilíbrio yin e yang, né? Feminino e masculino aqui no Ocidente. Vindo, né, para a gente for parar para pensar, Jesus, um homem judeu, na cultura dele, era casamento. Os judeus casavam, ainda casam. Eles não praticam o celibato. Por que que Jesus é celibatário? Então, assim, tem algumas coisas na história que a gente, sim, pode pegar para si como um lugar seguro, quentinho, de conforto espiritual, mas tem outras que a gente pode repensar para encontrar os nossos próximos espaços de conexão com o sagrado. E a sexualidade é um espaço desse. Então, é bem assim, cair aqui muitas crenças, muitos padrões que realmente foram impostos há milênios. Não vem da nossa idade cronológica. São histórias que nos são contadas há milênios, há 2024 anos. Faz sentido isso? Quer falar alguma coisa, Pri? Faz muito sentido, sim. E assim, eu venho de duas famílias que são totalmente o oposto ali. Enquanto a minha família materna são tias amadurecidas, de cabeças, ideias, pensamentos evoluídos. E do outro lado, a família do meu pai, muito conservadora, da congregação cristã. Então, assim, a mulher serve para satisfazer o homem e procriar. Não tô com vontade de transar, não, mas é minha obrigação. Olha a cara do meu marido. Se eu não transar com ele, ele vai ficar emburrado amanhã. Eu tenho primas, gente, da minha idade, que pensam e falam assim. E do outro lado, não, todo aquele. A gente se conhece, se toca, se sente. Eu nunca fiz nunca tive uma relação sem ter tesão, sem ter vontade. E foi muito bem conversado nos meus relacionamentos. Gente, Maicon, hoje eu não tô bem, não tô legal, não tô afim. E vem do lado dele também isso, não que a gente aceite de bom grado, né? Sim, claro. Perfeito. Mas eu acho que hoje em dia existe muito isso. Então, a mulher, né, Maria, que nos remete à pureza, né? Eu acho que as interpretações são tantas. Então, tem gente que interpreta que ela é pura, sagrada, mãe, serve só para procriar e satisfazer o homem, sentir, fazer a vontade do homem. Do outro lado, Maria Madalena, né, a puritana. Então, assim, faz total sentido. Bom, Ô, Pri, então, você falou da questão da congregação cristã. Eu sou da congregação cristã no Brasil, mas eu acho que essa questão de mentalidade, tanto na questão do sexo, na intimidade, é muito relativo. Acho que vai muito da cabeça da pessoa, entendeu? Então, assim, eu acho que nem tudo você tem que estar ali com um cabresto, que nem um cavalo ali, onde você só olha para frente, você não olha para os lados, né? Então, mas faz sentido isso que você realmente falou, a pureza. Então,
Mas eu acho que vai da cabeça de cada um, da evolução. E eu acho que hoje tem muita coisa mudando, viu, Pri? Tem muita Sim, eu coisa mudando. concordo. Com certeza, Regi, é de cada pessoa, né? Só que eu falo que a família do meu pai, ela é muito assim, Regi. A minha avó foi passando para as filhas e até as noras ali, que são o que fazem parte. Eu falo que a congregação já evoluiu muito, sim. Eu tenho amigas da congregação com cabeças abertas, que eu consigo conversar tal. Mas a minha família, sabe, a família do meu pai é muito fechada. É aquele que mulher não raspa a perna, Regi. Não pode, sabe? Sim. Cabelo não pinta, é comprido. Minhas tias todas de cabelo branco, assim, já é compridão. E a minha avó pregando sempre contra, porque a minha mãe é católica. Ela tem uma outra nora que é católica, então, assim, é cultura. É É cultura, né? cultura e é muito. Eu também acho, eu reconheço que também está mudando. Eu acho que não tem como não mudar. O objetivo é comum. Se a gente conseguir se encontrar no meio, vai ser muito bom para todo mundo. A E gente precisa nos curar, né, das nossas ancestrais. A gente precisa fazer essa cura, honrar e seguir. e seguir. E essa cultura não vem só, existe, né, de uma forma arquetípica, vamos de novo trazer para a linguagem da autora, dentro das religiões, então as mulheres que frequentam, a gente já que não sou seguidora de nenhuma religião, já na minha cabeça quem é, né, é assim, e não, como a gente falou, cada uma na sua intimidade pode ter uma mentalidade e seguir. A mensagem que nos é transmitida é que eu acho que a gente tem que estar muito atenta, né, porque não é, é o que a gente está falando de sexualidade sagrada, para mim, é esse lugar de encontrar o sagrado em si. E às vezes a gente acha, não, eu preciso desse mentor para chegar lá, não só na parte espiritual, mas também na parte profissional. Eu preciso, é aquela minha salvação. E qualquer mentor é um guia. A salvação está em nós. E cada um vai ter um mentor. E é importante, sim, a gente ter um guia espiritual. E quando a gente fala de sexualidade sagrada, a gente está trazendo para essa guiança interna, que vem também do sentir físico, emocional e espiritual. E quando você fala de mentalidade, porque você fala das mulheres, não só, por exemplo, a minha mãe, a minha base é católica, a minha mãe foi para o kardecismo, aparentemente uma mente muito aberta, só que não, mas, enfim, moderna, trabalhou desde 20 anos, enfim, dona do dinheiro dela, mas eu sempre escutei dela e das amigas dela, falou, se não tiver em casa, vai procurar fora. Então, às vezes, não, tem mulheres que realmente não se levam para esse lugar porque, né, a guiança espiritual não permite, porque é sujo, e tem mulheres que também, aí, né, vai obrigada, e tem mulheres que não é nem a guiança espiritual, é a guiança mental ali do inconsciente coletivo que está falando. Porque o homem é um bicho, o homem é safado e a mulher é puta, que é Madalena. E aí, geralmente, quem a gente fala mal da mulher, né? Mas, de novo, voltando aqui, é esse lugar, então eu vou ter que satisfazer ele, ou ela, enfim, porque senão vai procurar na rua. E nisso a gente vai diminuindo a nossa energia criativa, que é isso que a gente está trabalhando nesse círculo. Então é muito diferente esse lugar onde, sim, é importante experimentar, né? Vivi um relacionamento, eu já falei com vocês, já abusivo, de 8 anos. Eu acho que, enfim, eu contei aqui, acho que no outro círculo. Eu tive minha primeira relação e tal, fiquei com ele. E quando eu terminei esse relacionamento, minhas amigas estavam super ativas naquela fase assim. A mulher começou a ir atrás e eu que estava querendo casar, ter filho, fui para aquilo. Eu falei, não, eu quero viver isso. E foi uma desgraça. Foi uma desgraça, e assim, ainda bem que foi uma desgraça no fim das contas. Eu não tive muitas experiências, mas, né, tive o que tinha que ser, e logo depois conheci meu marido. Então, assim, tem às vezes um movimento de desejo de eu quero viver isso, porque também vou casar, não vou viver e tal, tal, tal. Mas quando a gente percebe que viver isso, na verdade, quando a gente percebe mesmo esse sagrado, né, que a gente fala aqui, dessa relação como troca energética, troca de fluidos, troca de saberes, troca de intenções, né? Nosso
nosso corpo como receptáculo da vida criativa, né? O que vai entrar dentro de nós tem que ser muito sagrado. Não é qualquer ser que vai poder se aproximar, que vai poder não só se aproximar fisicamente, mas é uma troca de alma, é uma troca muito profunda. Então, quando a mulher acessa esse lugar, ela sai desse mundano, desse que não vou falar mundano, obsceno, porque cada um tem um conceito de obsceno, de mundano. Mas ela percebe que as trocas são profundas e que esse sim é um ato sagrado, profundo, que tem que ser respeitoso. Não assim, tem que ser com uma pessoa para o resto da vida. Não, eu atuo na monogamia, dentro do meu padrão mental, eu não poderia viver de outra forma, mas eu acredito sim que a monogamia foi algo criado para manter essa Maria nesse lugar, esse controle, né, da nossa, né, a nossa liberdade, né, financeira, emocional e espiritual. E assim eles conseguem a dominância, né? Então, voltando aqui para o capítulo, é isso que ela está trazendo como referências. Essas deusas sujas que a gente precisa voltar a se relacionar com elas, não nesse lugar de endeusar, né? Colocar a minha. Não que seja ruim isso, mas a gente já viu também que quando você assume uma característica da deusa, você acaba assumindo muito a sombra dessa deusa. Então, se tem inúmeras, eu trouxe hoje o oráculo das deusas como ferramenta assim arquetípica. Então, assim, cada carta é uma característica de feminino. Que a gente vai ficar em uma só. E característica que eu digo, arquétipo, gente, símbolo, qualidades, habilidades, capacidades. Que essas forças têm e a gente precisa delas. Faz sentido? Aí na página 416 do meu livro, que é esse mais antigo, ela fala assim: o cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial, que inclui sua sexualidade sem se limitar a ela. Então, é muito sobre isso. A gente, né, como a gente cresceu desconectada, né, da sexualidade, como sendo algo ruim, feio, pecaminoso, a gente nem tem acesso à sexualidade, porque a gente acha que sexualidade está ligada a sexo. E o sexo que a gente tem é o quê? Como que a gente aprende? Através, né, na nossa geração, pelo menos. Agora, as meninas têm acesso, mas na nossa época, a gente não podia, a gente não via, não tinha nada. Os meninos tinham acesso à revista. Que as mães compraram, na minha geração, minha mãe comprava para o meu irmão, ou eles mesmo, na geração de antes, meu pai, eles tinham, tipo, meio que um contrabando de revista pornô, papapá, nananã, mas eles tinham acesso, ou os próprios pais que levavam, né, para eles, os meninos serem iniciados, e esses meninos crescem sem saber o que é sexo, sem saber o que é, não sexo, sexo é isso, mas a sexualidade em si. E aí fica todo mundo assim, sem conexão nessas trocas. Faz sentido? E aí ela, falando um pouco dessas deusas, ela traz a história da deusa Balbo, que é a deusa do ventre. Ela traz Deméter como relação de esse lugar da mãe que perde a filha. Então, a mãe que perde a filha e que fica ali, né, esperando que essa cria volte. Pode falar, Regi, pode falar. Então, eu lembrei de algumas situações que é engraçado, né? Às vezes as pessoas falam, é claro, né? Às vezes as pessoas julgam a gente por algumas coisas que nem mesmo elas têm o conhecimento. Por exemplo, eu me permiti fazer pompoarismo, que é maravilhoso. O pompoarismo é maravilhoso. Se toda mulher soubesse os benefícios do pompoarismo, porque o pompoarismo não é saúde, gente. É a questão da bexiga, é várias situações, né? Outra situação também que eu fiz, que eu achei maravilhoso, eu fiz massagem tântrica, gente. E também é terapêutico, não é aquela questão, é o toque. Por quê? Você fala dessa parte sexual. Às vezes, muitas vezes, dependendo do homem,
apesar que eu acho que está muita coisa mudando hoje, né? Mas o homem sempre pensou nele, foi lá, gozou, já era. Né? E a mulher que se dane, não está preocupada com o prazer dela, né? Então, na massagem tântrica, a gente percebe que é o quê? É o tocar. Então, apenas num tocar, gente, a mulher é levada para um outro patamar, porque é isso a massagem tântrica, não é aquela coisa que às vezes tem alguns vídeos onde a pessoa lá fica quase louca, né, numa loucura extrema. Não é aquilo, gente. A massagem é maravilhoso. Gente, eu fiz massagem tântrica, eu cheguei num estágio, num auge, que eu chorava. Sim. É muito É uma bom. liberação. E meninas, se nunca fizeram, tenta fazer. Ah, a Josi mandando um vídeo falando que vai ter reunião, acho que agora, sei lá. Então, e meninas, se vocês. Não, mandei, gente, veio aqui no meu WhatsApp agora, Zoom, entrar, reunião de Zoom, não entendi, depois eu vejo. Tudo bem, mas continua a indicação aí que eu tô gostando. Então, meninas, se vocês tiverem oportunidade, façam, porque é maravilhoso e é profissional. Eu fiz na época com tinha uma mulher e um rapaz, e eu fiz gratuito na época, porque eles estavam precisando de pessoas para poder, vamos dizer, modelo ali, né? E eu fiz acho que 3 sessões, gente. Eu fiz a primeira, já não vi a hora de chegar a segunda, depois não vi a hora de chegar a terceira. E eu pretendo voltar, porque é maravilhoso. Eu super recomendo. Ah, obrigada, Regi, obrigada. E aí, eu sou muito curiosa do Tantra, confesso que eu nunca fiz e nunca participei de nada, porque eu também sou um pouco preconceituosa, não da técnica, mas de quem está transmitindo. Nunca senti essa confiança, assim, porque é o que eu estava falando antes, né? O mensageiro, quem está trazendo a história é muito importante. Quem é esse mestre, né, que está guiando, né? Mas eu fico feliz com a sua partilha, porque é isso, é surpreendente, e é um processo íntimo. E eu trouxe uma prática que a gente vai trabalhar esse. Você está sem som, você está sem som. Ju, faça para você nos falar sobre a tua percepção a respeito disso. Eu vou, estou nesse movimento. Porque eu ressoa, né, muitas coisas que eu acredito. Então, para o Tantra. Assim, vou falar de forma bem superficial, né, gente? Porque eu não conheço profundamente, mas tem esse negócio de não gozar, né? Assim, eu não sei, assim, deve ter várias formas, mas assim, o que é mais comum, senso comum, é que o homem não pode gozar, né? E aí, trazendo para esse contexto de arquétipos, pelo menos foi o que chegou a mim, né? Que o homem, a ideia não é gozar, porque quando a gente goza, o homem, quando ele goza, ele libera toda a energia vital, né? Toda a vida que estava ali, toda a vida criativa que está ali no saco escrotal, que é o segundo chakra do homem, ele libera, né? Ele solta aquilo. E para os estudiosos do Tantra, o melhor para o movimento de transcendência e evolução, expansão de consciência da pessoa, seria pegar essa energia e conter, 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 fazer com que essa energia suba, que é a energia Kundalini, e então transcenda. E aí chega ao Nirvana, esse clímax. E aí, por isso que fala assim, o homem, né, ele tem a lança, né, o pênis, o órgão genital dele é para fora. Então, a energia expansiva, para fora. A mulher é todo órgão sexual é para dentro, energia de introspecção. Por isso que quando depois um ato sexual é heteroafetivo, né, porque eu não sei como é que é nas outras relações, que eu não estudei e também nunca pratiquei, o homem, quando ele goza, não sei se vocês já repararam, ele, tipo, ele morre. E a gente ainda fica ali todo, não, sabe? Tanto que a gente tem a possibilidade de ter orgasmos múltiplos, o homem não. Então é como se ele pegasse a energia vital dele e né? Jogasse pra gente. E aí você imagina, né, essas mulheres que estão recebendo, 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 e aí é tipo isso, liberação, meu corpo, as minhas regras, que é importante esse movimento, mas é importante você ter consciência do que você está colocando para dentro desse corpo. E tudo bem se você quer trocar, né? Não estou aqui num lugar de puritanismo.
estou trazendo consciência para o ato sexual como sendo um ato realmente. Depois, quando você vira essa chave, você não vai dar beijo em qualquer boca. Eu, quando era pequena, gente, eu era novinha, eu gostava de dar beijo na boca. Eu comecei a beijar 12 anos e eu gostava de ficar, e ficava beijando, 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 beijando. E a gente ia para a festa e contava quem beijava mais. Eu fui numa festa e beijei 4 numa vez, numa noite. KKKK. Aí depois elas passaram para outra fase. E eu tava namorando, ainda bem, mas fiquei naquele lugar, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí, quando tentei para essa fase foi um desastre. Enfim, tinha que ter vivido alguns encontros ali para falar, ok, vivi, agora eu posso seguir na escolha. Não nesse lugar de, casei é para sempre, né? Casei tem que ser gostoso. É claro que não envolve só ser gostoso um casamento, né, gente? A gente sabe que um casamento é um pacto comercial ali, existe, né, um acordo ali para que o negócio dê certo. Mas é importante essa troca íntima, e ela começa com a gente, né, nesse lugar. Então, essa proposta que a Regi traz é legal para isso, né, para vocês irem trazendo. E aí, falando um pouco do conto, que ela fala da deusa Balba. Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar? Tati deve estar segurando aí, né? Querendo falar um monte de obscenidade. Eu tô esperando que eu sair da UTI, aí tem hora que um entra, que aqui é passagem para o banheiro coletivo, aí entra, escova o dente, eu falo, vai dar tempo de falar, e daqui a pouco, não, já tá saindo de novo, aí eu seguro. Então, a deusa Balbo, qual é a visão que eu tive com a leitura e depois escutando? Quando ela chega, a filha, né, chega para colocar a mão naquela flor, aquela flor é como se fosse o desejo proibido. Ela desejou muito a flor bela e de repente veio das profundezas da coisa ruim, do inferno, o cara que veio falar: você estava lá tocando naquela extrema beleza, você estava seduzida e você se perdeu na sedução e eu vou te levar. E aí a mãe daquela criação bela, daquela filha linda, de tudo aquilo que ela coloca, começa a praguejar, né? Então, se eu não vou ter a minha filha linda, meu fruto, ninguém também vai ter. E isso remete muito à mulher, né? As mulheres, nós temos esse fundo rancoroso. Não, eu sou uma empreendedora, mas se eu me der bem, o meu chefe também vai se dar bem. E eu quero mais é que meu chefe se exploda, porque ele não é legal. Então, eu também deixo de prosperar para que meu chefe não prospere. Então, assim, como que no nosso íntimo, nós somos capazes de abrir mão de coisas que sonhamos para que o outro não ganhe o mérito. Então, na nossa evolução, no nosso caminhar, é bem isso, é conseguir, que é o que está na Bíblia, né? Porque amar ao próximo, que são as pessoas que você ama, isso é fácil, né? Ama o cara da rua, ama o mendigo, ama o desconhecido, né? Ama o ladrão que entrou na tua casa e assaltou você. Isso é bem complicado. Dar a outra face é bem complicado, né? Então, esses arquétipos ela vai trazendo e deixa a gente realmente pensando em muita coisa e fazendo muita associação. E eu ri pra caramba com a parte do coiote. Pode Eu ri contar muito. um pouquinho Você rapidinho para Pri? posso contar? Pode, por favor. Então, o coiote, ele era um coiote velho lá, e esse coiote, ele, né, como todos os machos, ele tem um pênis. E aí ele dormiu, e quando ele dormiu, o pênis dele resolveu sair para viver, para ter uma aventura. E aí ele só tinha uma perna, o pau, né, o pênis do coiote, que saiu pulando pela estrada, e meio desajeitado, ele saiu fora da estrada, ele caiu numa moita de urtiga. E de repente o velho coiote acorda
E quando foi coçar as partes, porque essa era uma mania, né, dos homens, de para o coração do homem bater, pegavam na manivela e davam aquela bombada na manivela, que é para o coração do homem bater. E quando ele foi pegar, não tinha nada no meio da perna dele. Cadê a manivela? Aí ele tampou ali e saiu procurando a manivela dele, que era o pênis, e encontrou o coitado caído lá no meio das folhas de urtiga, se coçando, se esfregando e se ralando todo, e um negócio, quanto mais você pega na folha da urtiga, mais você coça. E aí ele, com muito cuidado, socorreu o pênis dele, tirou dali, colocou o bichinho ali no lugar da manivela e voltou. E aí diz que reza a lenda que é por isso que os homens não podem ver uma mulher passar, que ele já quer ir logo se esfregar para aliviar a coceira. E eu ri muito, porque eu fiquei imaginando, eu vou chegar em casa, eu vou colocar o podcast sem o fone de ouvido nessa parte, que eu quero que o André escute a história. Eu vou dizer, tá vendo aí, Tá ó, vendo? o arquétipo diz que vocês são permitidos de coçar a parte de vocês, mas se eu te pegar procurando outra na rua para se coçar, você vai ver a urtiga. Se Onde é que coçando eu vou em outra. esfregar? Você vai ver onde é que eu vou esfregar a urtiga. Pode ir, mas te prepara que a urtiga vem. Ela, exatamente, esse conto, por isso que eu falei, assim, na verdade ela vai trazendo histórias que nos remetem a essas histórias sujas e obscenas que antigamente as mulheres tinham a Entre permissão de si. trocarem, de falarem, que isso é muito positivo para a nossa energia criativa, para o nosso movimento de E que, empoderamento. e que talvez essa história ela achava que era essa história que uma mulher estava contando para a deusa sofrida por ter perdido a filha, em depressão, sem vontade de viver, e que as duas davam gargalhadas. Então, que uma das histórias deve ter sido do coiote que perdeu o Sim, pênis na porque moita de urtiga. ela fala dessa deusa, que é uma deusa obscena, então ela fala assim, a deusa Balba é a deusa do ventre e do riso, que era como um talismã das conversas femininas. E ela traz ela assim, é uma deusa que tem cabeça de vulva, boca de vulva, é toda estranha a deusa, que é exatamente para promover esse despertar do humor, que, né, sair da mente e ir para o corpo, aquele riso que faz o corpo chacoalhar. Então, aí ela continua, traz a história dessa deusa, traz nesse arquétipo de deusa como uma figura que ajudou Deméter. E Deméter, na mitologia grega, é o arquétipo da mãe, né? Ela tem a história de Deméter que ela tem a sua filha, que é a Perséfone, e Perséfone é uma, né, uma donzela muito leal à mãe dela, muito ligada à mãe dela, até que um dia ela vai fazer um passeio, assim, bem rapidamente ela come um fruto, esse um fruto proibido, ela, né, que geralmente está ligada a sabedoria, um saber, que aí ela é sequestrada por Hades, que é o pai do inferno, então que ele vai e leva ela lá para o submundo e se casa com ela. E aí Deméter fica assim para morrer. E essa história simboliza essa mãe sofrida, esse feminino que é rancoroso, que é vitimista, que fica ali lamentando, que fica ali empacada nas lamentações, nas suas perdas. E aí ela faz um acordo e tudo mais que Perséfone pode. Aí quando ela fica completamente assim, estarrecida, e aí ela amaldiçoa toda a terra, porque como ela é o arquétipo da mãe, a deusa da mãe, ela para então o verão. Então a terra se torna uma escuridão, um inverno profundo. E esse inverno profundo simboliza esse submundo, que é onde a filha dela está. E aí a história aí vem Perséfone, aí, né, eles, né, de alguma forma tentam modificar esse lugar, e aí a ideia é que para trazer alegria de volta a Deméter, a deusa Balbo vem e começa a falar coisas obscenas, e Deméter começa a rir, começa a rir, começa a rir, até que ela consegue então fazer essa negociação em que a filha dela volte de 6 em 6 meses. Então ela fica 6 meses no submundo e 6 meses no mundo
atual da Terra. Então, é quando tem o inverno e o verão. Então, a Perséfone, ela é essa donzela, que é um arquétipo muito bonito também da gente trabalhar, porque a Perséfone, ela representa, quando ela está nesse submundo, ela está sofrendo, ela está ali o quê? Sentindo falta da mãe, ela está idealizando a mãe, projetando essa mãe. E ela não consegue florir, ela fica ali no inconsciente dela, trazendo para o nossa fala agora. É quando a gente tem alguma decepção, que a gente vai para esse poço, e aí a gente fica ali nesse mundo da melancolia, e aí a gente acessa nossos saberes internos, acessa a nossa espiritualidade, intuição, mas aí fica tão gostoso ali, seguro, que a gente não quer voltar para a vida real. Só que se a gente não voltar, acaba a vida, né? Fica inverno o tempo inteiro, não tem mais verão. E aí a simbologia é exatamente esse lugar que a mulher precisa abrir mão dessa filha perdida, desse lugar de menina, solitária, né? Na escuridão de si mesma, para virar a mulher, então resgatar essa mãe interna e então florescer. E aí representa a primavera, quando Perséfone vem à superfície, submerge. E é um ciclo feminino, porque 6 meses ela está no mundo, submundo, e 6 meses ela está no mundo da luz. Então, é uma simbologia muito bonita para a gente, né, aprofundar, mas, né, enfim, o tema aqui a Deméter e Perséfone estão sendo instrumentos para a sabedoria da deusa Balbo, que é essa sabedoria da sexualidade sagrada. Quando a mulher se permite estar em um ambiente que vai fazê-la gargalhar e chacoalhar os peitos. Esse chacoalhar os peitos, que vai liberando essa tristeza, vai liberando esses conflitos, esse lugar, né, de inadequação que muitas vezes a gente sente, porque acredita, porque está desassociada da sexualidade sagrada. Faz sentido isso? Então, eu adoro trabalhar nesse lugar, esse lugar do riso, como terapia mesmo, e eu me identifico nessa fala obscena em ambientes seguros. Eu acho saudável. E a gente foi bem, não sei se teve a ver com o nosso encontro, foi bem naquele lugar, no encontro físico, né? Que aí, quando a gente se encontrou lá, as mulheres que podiam naquele dia lá em São Paulo, que a gente começou a falar um monte de besteira, do nada veio um assunto obsceno, aí todo mundo parou e o garçom estava do lado, né? E todo mundo, kkk. E isso é gozante. Isso é sexual, isso é erógeno. O erógeno vem da palavra eros, e eros vem de amor. Então, eu tenho que estar preenchida de amor para eu sentir tesão na minha existência. Aí, se eu acho se é feio, se é sujo, não sei o que, sabe? Aí, vou pegar uma fala da Tati, que eu fiquei esperando ela completar, mas ela não completou. Amai-vos uns aos outros como se fosse a ti mesmo. E a gente não sabe se amar, porque a gente não pode se tocar. Na família da Pri, ela pôde, mas ela viu o outro lado, como é que era. Para ela, dentro da percepção dela, poder escolher qual o caminho fazia mais sentido. Mas muitas vezes a gente não pode se tocar. E muitas, as meninas crescem, menina, tira essa mão daí, menina, é sujo. Ah, não pode tocar, porque a gente mesmo, eu mesmo, eu estou no momento com a minha filha que eu fico, tá, mas ela tem que realmente fechar a perna porque tem um monte de doido aqui do lado, e aí eu não quero limitar a energia. É conflituoso, mas quanto mais ambientes seguros a gente criar para falar por isso que eu escolhi trabalhar com mulheres. Eu não me sentiria à vontade para falar sobre isso em nenhum outro ambiente. Às vezes eu sinto, nossa, esse trabalho, né? E outras pessoas, mas por que não expandir para os homens? Por que não expandir para os homens? Porque hoje eu acho tão importante falar disso, e eu acho tão necessário, e eu me sinto à vontade e feliz assim, neste ambiente. Eu não vou
talvez em algum momento eu vou ressignificar esse trabalho para abrir, né? Mas eu acredito que não. Para falar de sexualidade, mesmo nessa profundidade, tem que ser num ambiente seguro. Não que os homens não possam fazer parte, mas para mim, hoje, faz mais sentido em ambientes femininos. Que aí, a partir daí, cada uma vai levando para sua casa o que fizer sentido. E eu acho que sim, os homens têm que trabalhar isso. Sim, tem que despertar para essa sexualidade, sim. Mas talvez seja um processo iniciático com outro homem. Até porque esse lugar de transferência é muito linear, né? Acho que a gente vai transferindo, né? Quando eu já tive um professor que eu me senti seduzida por um professor, ou um chefe que se seduz por uma estagiária, essas relações de poder, a gente transfere, é mais comum do que parece. Talvez não tenha sido, né, efetivamente com a gente, mas a gente já ouviu histórias, né? Às vezes, é porque o homem é assediador, mas existe uma patologia, né, social aí, desse lugar de transferência de admiração, que já vai para um sexual, né? Às vezes uma ausência de pai, ou ausência de mãe, ou muita coisa de pai. Aí Freud vai falar que é isso, aí outras abordagens vão falar que é outra coisa. Aqui a gente está falando o que realmente faz o nosso corpo relaxar a ponto da gente dar essa gargalhada. E por que gargalhada? E que é legal que ela traz essa referência da boca, do útero, porque a nossa laringe é igual ao nosso canal vaginal. Por isso que a gente faz a respiração. Esses. E aí, às vezes, muitas vezes, a gente vê, a Regis falou, né? A gente vai ver uma cena de sexo, a mulher tá gritando, gemendo, tá encenando, tá fazendo tudo menos se sentindo. Mas num processo terapêutico corporal, para acessar essa libido, esse movimento da abertura da garganta é fundamental. A abertura do canal vaginal, a abertura da garganta. Por isso a importância da gente saber que a gente tem que falar. A gente tem lugar de fala? Sim. Faz parte da nossa natureza. Faz sentido? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Tem muita coisa, mas eu senti da gente não ficar tanto no cognitivo e... Apesar, a gente ficou bastante no cognitivo já, mas... Então, você falou a respeito dos homens, né? Que você prefere lidar com as mulheres. Mas eu acho que deveria de aparecer um homem que desse fizesse um grupo, mais ou menos nesse sentido, para mostrar para os homens tudo isso que você mostra para a gente, para eles entenderem melhor a gente e vários outros fatores, eu acho. Mas tem homens que já estão nesse movimento de sagrado masculino. Tem o Gu Tanaka, é um homem bem, bem legal, assim, nesse sentido. Ele traz esse movimento de círculo. Que aí eles, eu não sei como é que é a abordagem, mas ele trabalha esse masculino selvagem, né? Mas de um lugar não adoecido. Então, provavelmente ele traz... porque trabalhar isso com os homens é trabalhar o feminino nos homens. Só que eu acredito muito nesse lugar de fala pessoal também, né? Então, realmente encontrar. E eu não sei se eu me sentiria, por exemplo, eu falei para você, eu ainda não, porque eu também, assim como a Pri, eu tenho uma relação boa com o meu corpo, assim, as minhas relações são, né? Lógico que eu já fiz sem vontade, né? Numa de tipo também satisfazer o outro, que eu acho que isso é maturidade de relação. Já fiz sem vontade porque estava num relacionamento tóxico e já fiz sem vontade por estar no meu relacionamento atual, saudável, porque achar que precisa, né, começar, enfim, dar aquela energia, né? Então, se a gente está energia, a gente tem a capacidade de elaborar. Mas é um contexto muito... Porque eu acredito que cada um tem o seu caminho de acesso, de encontrar, né? Eu acho interessante trabalhar casal, mas... Cada um tem o seu lugar, e sim, os homens precisam muito. Mas por isso que quando nós despertamos, a gente leva isso para a nossa casa. E para os nossos filhos, né, para os nossos companheiros de trabalho, de alguma forma. Ou quando a gente não valida algumas falas, né, desse lugar de objetificação, quando a gente mantém firme nesse lugar de não julgar outra mulher, mesmo que você está olhando para ela, nossa,
nossa, que piriguete, quer chamar atenção. E aí você vai, né, tipo, tenta desconstruir, porque, enfim, alguma fala ela está querendo trazer. Todos nós, a gente tem esse lugar de fala na nossa vestimenta. Então, eu acho que esse é o nosso exercício, é um exercício, né, é de cada um. E eu Queria acho compartilhar uma coisa aqui com vocês que eu ainda me pego surpresa, horrorizada, enojada. Ontem um médico foi preso aqui no município porque ele assediou uma enfermeira, uma colega de trabalho. Uma colega, ele quis beijá-la, puxou ela, alguma coisa assim. E qual que foi a atitude dela? Ela levou choque e foi direto na secretária de saúde de lá, olha, tal, tal. E o prefeito chegou no momento, por acaso, pegou essa funcionária chorando, e ele que fez, não, vai para a delegacia, vai registrar um boletim de ocorrência, né, tudo. E o prefeito foi lá, tomou as dores dela, foi falar com esse médico, e o médico depois acabou indo na delegacia porque ele queria dar parte do prefeito, que o prefeito foi autoritário com ele acabou sendo preso. E assim, depois que foi feita essa denúncia, outras colegas, as colegas não entravam sozinha na sala dele, era sempre de duas, porque uma tinha medo, elas tinham medo, mas ninguém conseguia expressar. E daí parece que teve agora pacientes falando, né? Tá surgindo agora. Ninguém teve a coragem de ir lá tomar o primeiro passo, mas agora tá vindo. E eu fiquei tão enojada, assim, né? Que é um homem de 42 anos, eu entrei no perfil dele. A mulher dele fez um chá de fralda esses dias, tá pra parir, sabe? É um homem novo, de 40 e poucos anos, a mulher 20 e poucos anos. Então eu fico, assim, ainda muito enojada da gente ter tudo isso, né? Esse patriarcado, e as pessoas sem coragem de ir denunciar, de falar. Eu fiquei bem, ontem eu fiquei bem enojada de tudo isso, mas assim, sabe, refletindo hoje, né, onde a gente está, tudo essa evolução que a gente busca, que a gente vive, mas existem pessoas que estão lá atrás ainda, né? Então é de cada um mesmo essa busca. E esse empoderamento, porque eu acho que falta um pouco ali de empoderamento nas mulheres mesmo. De, aconteceu comigo, vamos comigo lá, olha, esse cara aqui, ele não é legal, ele que tenta beijar a gente, ele tenta abraçar a gente, vamos comigo, vamos nós duas, que daí ele não vai fazer. Em vez de ir lá e meter a boca no trombone, né? Mas é cultural, né, Pri? Porque é isso. Vem de Maria Madalena, a história que nos foi contada. Então, assim, a culpa, né, da mulher. Por que ele está fazendo isso comigo? Será que eu dei a entender? Eu dei permissão, eu dei liberdade. Então, a mulher já se coloca como a culpada da situação e tem vergonha de falar para outra. Então, por isso, quanto mais a gente falar e abrir as nossas vulnerabilidades, mais forte a gente fica. Porque é uma preservação. Lembra? A gente falou de fofoca. É preservação de vida, da nossa vida. Se a gente não falar, é o nosso corpo que é agredido. E aí a gente volta à teoria, né, de David Hawkins, que é a escala de níveis vibracionais. Não sei se vocês lembram, depois eu posso compartilhar no grupo, em que ele mede em escala Hertz a vibração da emoção, e as emoções mais baixas é a culpa e a vergonha. Então, a nossa energia fica lá no pé, nosso cognitivo mental fica emocional, tudo embaralhado, a gente é mais fácil de ser manipulada, de ser controlada. E as instituições trabalham muito por aí, né? Pecado. Então, assim, eu hoje, enfim, resolvi falar, estou falando bastante, né? Porque eu acho que eu estou num movimento que eu voltei a frequentar a Igreja Católica, mesmo, assim, eu estou assim, eu vou ser queimada pelas bruxas, assim, né? Então, assim, porque é minha base, mas eu estou sentindo esse lugar, eu preciso de um lugar de silêncio, né? Porque a gente vai trocando muito, trocando, trocando, e aí, né, eu estou precisando, né? Minha família base não é daqui, né? E eu sinto assim como orientação para as crianças, não sei, me veio isso. E ali eu tô ali para pegar energia, né? Algumas informações me vêm, me atravessam, que eu já não concordo, que eu já sei, então já tô meio que resolvida.
Então, eu me sinto confortável numa igreja aqui perto da minha casa, com um padre, eu gostei e tal, mas é quando a gente acessa essa liberdade, né, de expressão, de espiritualidade, de... Então, eu acho que eu me permiti falar um pouco mais, porque é um assunto delicado, né, porque a gente está falando de dogmas, de crenças, e que fazem parte, assim, da estrutura de cada um. Então, não tem certo, não tem errado. O errado é quando a gente se sente prisioneira em algum lugar. O errado é quando a gente sente que a gente vai para um lugar e a gente sai mais sugada daquele lugar. Então, esse contexto de pecado, para mim, não faz muito sentido. Eu não acredito num Deus sabe, que vai me punir por eu sentir prazer. Se ele me criou, ele quer me ver em alegria, abundância e em movimento de transbordar. Então, se a gente for falar literalmente o transbordar, o gozo é o transbordar. Então, eu acho que isso a gente conseguiu falar sobre isso nesse momento, né? Porque a gente já está alcançando uma autoridade, uma afinidade, uma conexão que eu possa falar dessas coisas assim de forma mais abertas, de uma espiritualidade livre mesmo. Não que a gente vá abrir mão, é isso que eu estou falando. Olha, eu estou voltando para a igreja, assim, mas não tem certo, não tem errado. É onde eu me nutro, que eu me reconheço em união com o todo, comigo e com o todo. Vai ter gente que vai ser na igreja, vai ter gente que vai ser na natureza, vai ter gente que vai ser na família, com uma conversa, numa terapia, enfim. Eu acho que esse capítulo, ele está trazendo isso para a gente, a importância de estar em estado de gozo. E falar obscenidade traz para mulheres. Antigamente, as mulheres não usavam calcinha, né? Muito antigamente. Então, usavam as mulheres da sociedade mesmo, enfim, usavam aquelas roupas, aquelas saias lá, não tinha roupa íntima. E aí tinha uma Cirola, né? cirola, isso. Mas tinha uma lenda que elas, quando uma estava triste, elas iam e levantavam a saia para mostrar. E a outra, tipo, que você está fazendo? Sua louca, kkkk, né? Então, era um poder de trazer o riso para uma amiga. E tipo, ô, acorda, vamos. E aí vem até esse movimento do cancan, que as mulheres levantam, que é uma coisa assim cômica, né? Lógico que o cancan veio, essa dança, né? Você sabe o cancan que eu estou falando? Então, ele vem numa sexualização, objetificação da mulher, mas vem daí. Então, desse lugar que as mulheres usavam em ambientes de segurança, esses argumentos, esses repertórios obscenos para se alegrarem e para encontrarem essa potência de criação nelas. Faz sentido? Então, Faz bastante sentido. Inclusive, nós retornamos aqui, eu com as minhas amigas, ao estudo do Evangelho. A gente faz o Evangelho no lar, uma vez na semana, na casa de cada uma. E tem 3 semanas seguidas que cai muito caridade e humildade. E ontem, a gente sentada, conversando, a gente falou, gente, isso está vindo tão consecutivamente, né? O que está trazendo? Que nós precisamos ser mais caridosas e humildes conosco mesmo. A gente sempre fala de caridade, fala do outro e tal. Como que tá? Dentro de casa, com o nosso marido, como que tá a aceitação, né? Do que que o outro pensa diferente de mim, e eu não aceitar tudo isso, né? É muito caridade também. A gente tentar compreender o outro e aceitar, além de compreender, aceitar, tanto o outro quanto a mim. Eu tô sendo caridosa nisso também. Então, caridade não é só o material, é, é o acolher, o escutar, né? Então, assim, você falou da religião, né? Que você se encontrou na católica. não, eu não sou assim, a minha base é católica. Eu sou fluida. Você está frequentando, né? Eu já sei os Minha lugares que eu não Minha me... mãe me cobra bastante para eu frequentar ali com ela, me convida, né? Mas eu sento lá assim, que nem você, o padre vai falando umas coisas também, e eu vou contestando ele mentalmente, né? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, e eu achei interessante isso, quis Tá tudo compartilhar com bem. O vocês que você também. traz, Pri, é muito legal, porque aí você fazendo, né? Você trouxe essa questão da humildade.
Aí você fala humildade da caridade, para você ser caridoso consigo mesmo. E essa humildade me remete à humildade de ego. Então, você, A gente falou muito sobre né? ego ontem. Você Nosso abaixa seu ego ego, né? Coloca ele lá no é uma cantinho. palavrinha tão Tão pequenininha, né? Mas que tem um poder tão grande que nos influencia demais. o tempo inteiro, né? Porque a ego é, de acordo com Freud, a Em nossa todas as nossas ações, né? todas É as no nossas. nosso empreendimento, é no nosso ambiente de trabalho, é muito, muito. Eu acredito que não dá para viver sem o ego, porque o ego, né, dentro dos meus estudos, é a nossa mente. Aí, já que a gente está falando de espiritualidade, né, é muito curioso, porque é esse redescobrir-se, né? Então, tem gente que acredita em vida após a morte, tem gente que não acredita, tem gente que acredita em inferno, em céu. Então, o que você acredita é o que vai fazer sentido para você, e a sua vida vai caminhar em direção a isso. Mas eu sempre acreditei em vida após a morte, porque minha mãe, a base dela, né? Mas agora eu estou estudando, eu fico pensando, tá, mas se a nossa mente, o nosso ego morre, essa mente não tem volta, não tem volta. Só que assim, a vida inteira a gente tá, O não, dia do juízo final vai passar tudo que tem exato, na então nossa mente. Já pensou? Olha, você pensou apaga. isso a sua vida toda. Então, assim, são muitas histórias, a gente tem que realmente acessar a nossa própria história. E o convite desse conto, da autora, é que a gente encontre essa história a partir do obsceno, do erógeno. E obsceno ressignificando esse obsceno. Então, aí ela traz a deusa Oxum, né? Então, de novo, Oxum. Qual característica de Oxum para quem é da religião, né? Enfim, Oxum traz essa. É muito engraçado, porque esse baralho ele traz Oxum e traz Afrodite. Afrodite como deusa do amor e Oxum como deusa da sexualidade. E a gente, dependendo de onde você está, Oxum representa os dois. Então, assim, as histórias são contadas, as representações, os símbolos, de diferentes maneiras. O importante é esse princípio do feminino, do amor e da sexualidade estarem juntos, que é quando esse encontro das duas Marias que eu acredito, né? A mulher divina e a mulher material, carne e osso. Então, essa Maria, Mãe Virgem, para mim é uma figura idealizar, é um contexto de mentor idealizado, né? É uma figura de mentor idealizado. E Maria Madalena é a própria mulher, carne e osso, que foi apedrejada, que foi julgada, que foi executada, e ela foi cancelada e voltada ao sete, né? Porque agora ela está com tudo, bombando. Por quê? A egrégora dela, a força dela atende a nossa contemporânea, o nosso feminino contemporâneo. As mulheres estão precisando dessa espiritualidade livre. As mulheres estão pedindo. Por isso que eu comecei falando, não tem nada comprovado nessa história. É uma fantasia, uma história, um conto como esse que a gente está lendo. Mas se a gente está se apropriando de alguns arquétipos, por que não? Faz sentido isso? Faz? E aí, eu achei legal que a Regi trouxe na questão do popularismo, e eu senti da gente fazer uma meditação que está no oráculo, que é a meditação da deusa Shakti. Que a deusa Shakti é a deusa da energia representada. E aqui ela está aqui, bem como os 7 chakras, e a gente fala muito de Kundalini, né? Energia Kundalini. E a energia Kundalini é exatamente essa energia feminina, que é uma energia inerte, que precisa da energia masculina, que é uma energia em movimento e ação, para essa energia levar. Então, por isso, é feminino e masculino. Por isso que, simbolicamente, o homem e a mulher trazem a criação ao mundo. Energia feminino e masculino que transcende. Faz sentido isso?
Então, vamos fazer rapidamente, então, um movimento de corpo, para trazer um pouco de conexão com aqui e agora, sair do cognitivo, que a gente falou bastante. Inspira, respira, pode torcer um pouco a coluna. Inspira, expira. Relaxa no centro, sente o relaxamento do seu corpo. Sinta o que que seu corpo pede no momento e quando você estiver pronta, fecha seus olhos. Inspire profundamente e relaxe. Perceba o peso do seu corpo na cadeira. Perceba seus pensamentos como se fossem nuvens em movimento. Não se atente a nenhum deles, apenas observe e deixe eles passarem. Voltando a atenção para aqui e agora, você vai relaxando seus olhos, sua testa, relaxa suas orelhas, seu maxilar, relaxa sua boca, relaxa sua garganta, relaxa seus ombros, seus seios, relaxa sua barriga. Imagine seus órgãos vitais se relaxando dentro de você. Relaxa o quadril, relaxa as pernas e os pés. Continue a respirar relaxadamente, ampliando a sua capacidade torácica. Então, inspira, enchendo o seu pulmão de ar, e expira, esvaziando completamente. Visualize, sinta ou perceba a energia vibrando no âmago da Terra. Imagine um tubo comprido saindo da sua vulva, estendendo-se para dentro da Terra. Quando você respira, abre as válvulas do tubo e a energia da Terra sobe pulsando. Atrai essa energia para o seu primeiro chakra, o ponto na base da sua coluna, bem no cóccix. A energia explode na cor vermelha e o chakra fica repleto de energia vermelha rodopiante. Inspira, expira. Se você quiser fazer esse movimento de inspiração e expiração com a sua vulva, esse é o momento em que você inspira, contrai o períneo e expira, relaxa. E aí você vai visualizando o comando de ascensão dessa energia. Então, quando você alcança o primeiro chakra, essa energia que se explode na cor vermelha, o chakra fica repleto de energia vermelha rodopiante. Detenha-se um momento para experimentar os sentimentos e sensações que vêm à tona enquanto o primeiro chakra é preenchido com energia vital vermelha. Uma sensação pode ser a de que você está sentada num tubo de fluxo contínuo de energia vermelha, que fica pulsando no primeiro chakra. Então, inspira, contrai o períneo, expira, relaxa. O períneo é um músculo que a gente segura para fazer xixi, e se você conseguir, você pode contrair o ânus também. Quando estiver pronta, atrai a energia vermelha do primeiro para o segundo chakra, onde fica o seu ventre.
Aí a energia explode, preenchendo o segundo chakra com vibrante energia laranja. Experimente a deliciosa sensação de ter esses dois chakras cheios de energia revitalizante. Inspira, expira. Agora atrai energia. Sinta essa energia fluindo, subindo através de cada chakra, até chegar no terceiro chakra que fica no plexo solar, no ponto acima do seu estômago. Uma energia elétrica amarela vai pulsando no seu terceiro chakra. Dê um tempo para aproveitar o fato de ter os 3 chakras cheios de energia vibrante. Inspira, expira. Agora sinta a energia fluindo e subindo através de cada chakra até chegar no 4º chakra, que fica no centro do seu peito, mais ou menos onde fica o coração. Quando chega ao 4º chakra, a energia explode na cor verde esmeralda. O chakra é preenchido com energia vibrante verde esmeralda. Saboreie a agradável sensação de ter 4 chakras plenos de energia vital. Inspira, expira. Sinta, perceba, visualize a energia movendo-se através de você em direção ao 5º chakra que fica na sua garganta. A energia alcança a garganta e preenche o 5º chakra com a energia elétrica azul. Sinta o prazer de ter 5 chakras repletos de energia. Inspira e expira. A energia filtra-se através de você até atingir o 6º chakra, que fica entre as suas sobrancelhas. Ou o terceiro olho, onde ela explode na cor púrpura. Sinta a energia pulsando nos 6 chakras. Inspira e expira. Lentamente, a energia sobe através de todos os chakras, crescendo em intensidade desde o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º chakra, até chegar ao 7º, que fica na coroa da cabeça. Então explode numa luz branca iridescente. Você se sente vigorosamente carregada de energia. Todos os seus chakras estão estalando e vibrando com uma prazerosa e deliciosa energia. Fique com essa sensação. Embebedando todas as suas células nesse bem-estar. Inspira, expira. Agora visualize, sinta ou perceba a energia do universo. Ela é quente e fogosa, como o sol, ou é prateada fria como os raios de luar? Ou silenciosa e imensa como a expansividade do espaço? Respire fundo e atraia essa energia para o 7º chakra, ou chakra da coroa. Sinta a energia da Terra e a energia cósmica fazendo amor no chakra da coroa, preenchendo-o com deleite e união. Deixe que a delicadeza da energia cósmica flua no 6º chakra suavemente, preenchendo e acariciando, penetrando e fundindo-se com a energia da Terra, até você sentir o 6º chakra explodir com a união da Terra e do cosmos.
Agora a energia vem do cosmos, se move lenta e docemente para o quinto chakra, onde se une a energia da Terra. A energia cósmica segue então para o quarto chakra, ou chakra coração, e ali se une a energia da Terra. De cor verde esmeralda, até que ambas explodem na paixão de sua união, e você sente a bem-aventurança. Inspira, expira. A energia cósmica agora é atraída para o terceiro chakra e se une à energia da Terra. E juntas as energias formam redemoinhos girando, rodopiando, fazendo sua dança de amor, e você sente o êxtase. A energia cósmica é então atraída para o segundo chakra. Ele encontra a energia da Terra e ambas fazem amor até você tremer de prazer. Quando a energia cósmica adentra o primeiro chakra e se une à energia da Terra, há uma explosão cósmica, orgásmica. Você se sente estática. Todos os seus chakras experimentam o orgasmo cósmico e você se sente energizada, relaxada e completamente revigorada. Quando se sentir plena, será o momento de cobrir os chakras. Comece com o sétimo. Imagine uma capa ou tampa sendo colocada sobre o chakra para manter a energia dentro de você. Depois de cobrir o sétimo chakra, cubra o sexto, depois o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro. Respire fundo e abra seus olhos. Seja bem-vinda. Fica um pouco com essa sensação. Eu mandei lá no grupo uma foto, um oráculo. Eu vou pedir para vocês acessarem essa foto e com o que você está acessando dentro de você, a primeira que vier. E aí, quem quiser falar, pode falar. Eu escolhi a 3. A 3. Como é que você está, Pri? Podemos começar por você? Pode, tô bem. Você escolheu a deusa Shakti. E aí eu vou ler sobre ela. Então, eu senti da gente trazer a deusa Shakti como representação desses femininos, dessa sexualidade sagrada, como lugar da gente reconhecer essa energia ascendente de criatividade, que às vezes é realmente um tesão mesmo, e que se às vezes a gente pode ou direcionar ela para uma troca sexual ou direcionar ela para uma criação, efetivamente. Eu compartilhei com vocês, não sei se você estava aqui, que quando eu tive a convulsão, eu tive uma convulsão e fui diagnosticada com epilepsia, tive que começar a tomar um remédio, isso mexeu muito comigo, eu fiquei 4 meses sem ter relação com meu marido. E de um lugar muito genuíno, assim, né? De não me cobrar e ele entender e a gente viver isso junto, ele tá comigo. E é claro que chega um momento, tá, mas eu sempre tive. Às vezes eu nem tenho vontade de estar com ele, mas comigo e tudo mais. Eu nem comigo nada. Mas eu criei o Despertar da Leoa nesses 4 meses. Então, aí me analisando, né? Não é que eu estava sem libido. A minha libido foi direcionada. Minha energia de criatividade, de sexualidade, essa força erógena foi direcionada para a criação de algo muito importante para mim, que até então estava ali no campo das ideias. E é claro, né, teve a ciclicidade, um acontecimento, um fato na minha vida que me levou a um lugar de muito susto, de sofrimento, de dor, que me fez tipo, não, tem que fazer. Então, algumas máscaras caíram nesse processo para eu poder trazer a voz no mundo.
Mas que aí eu ficava me cobrando, né? Nossa, 4 meses sem essa energia, e depois eu, não, na verdade, eu direcionei, eu estava com essa energia, eu estava bem, eu estava me sentindo disposta, mas eu não estava a fim de trocar, eu não estava a fim de trocar com o outro o que eu estava vivendo, eu estava no meu processo, e que bom que eu tinha alguém do meu lado para me ouvir e esperar, né? Porque também o tempo do outro não necessariamente vai ser o nosso tempo, né? E a gente tem que aceitar as escolhas. Não sei, sentir de compartilhar, faz sentido? E, e essa meditação do Deus Shakti, eu acho que é uma meditação que dá para a gente, pelo menos, imaginar esse processo de elevação da Kundalini. Vocês conseguiram visualizar? Não sei, as meninas no trabalho aí, mas eu vou mandar, e aí, se vocês quiserem refazer, vai ter a gravação. Então, Shakti, energia. Sou a fonte definitiva que dança através de todas as formas. Sou a força animadora que vibra para o mundo existir. Eu ativo, fortaleço, potencializo. Deixe-me preenchê-la com um êxtase cósmico. Deixe-me religá-la, recarregá-la, renová-la. Eu sou o néctar do mel da doce bem-aventurança, que serpenteia pela sua coluna, ligando todos os seus chakras numa grande orgia cósmica, orgásmica, de poder e vitalidade, energia. Então, a mitologia na Índia hindu, Shakti, a deusa, é ativa, poderosa, vital, a força animadora do universo. O masculino é a força passiva, inerte, adormecida. Cada Shakti tem seu Deus, ao qual se une no ato sexual. Sem união, nenhum dos dois pode fazer nada. Para os místicos tântricos, a união definitiva com Shakti acontece no momento da morte. Shakti representa aqui sentada dentro do ovo luminoso do mundo, é protegida pela serpente Kundalini, a emanação da sua própria energia divina. Então, Shakti, significado da carta, Shakti explode na sua vida para energizá-la e revitalizá-la. O caminho da totalidade para você agora está em aprender a trabalhar com Shakti, a divina, cósmica, orgásmica energia da deusa. Você anda se sentindo cansada? A vida a deixa aborrecida com todas as suas exigências? Você fica distribuindo sua energia e vitalidade sem repor, sem recarregar, revitalizar? Talvez haja algo que você queira manifestar, mas sente que não tem energia para fazê-lo. Shakti diz que existe energia em abundância disponível para você. Tudo o que você tem de fazer é aprender como ligar-se a ela. Faz sentido? Total, total, a minha carta. Gratidão. Obrigada, Pri. E aí é isso, é de todo mundo, né? E aí eu vou tirar foto, eu vou tirar a mitologia, o significado da carta e o ritual. Quem quiser fazer os outros rituais, a sugestão é ler gravando, aí depois coloca para ouvir, né? Fecha os olhinhos e faz. Porque aqui ela fala certinho, assim, é isso, é uma leitura de guiança bem legal. Obrigada, Pri. Quem mais? Quem quer agora falar? Alguém pode falar? Tati, então vai, Tati. 2, número 2. A minha e a Tati, então, é a 2. Eu também tinha escolhido a Epa. 2. Como foi para você, Tati? Conseguiu fazer o caminho? Menina, eu consegui. E eu estava tentando lembrar se no primeiro círculo, quando eu buguei, também não foi do chakra 3 para o chakra 4, porque eu fui chakra 1, chakra 2, chakra 3, e aí eu buguei. Aí quando você falou assim, agora nós chegamos no chakra 4 e vamos do 4 para o 5 no laríngeo. Então, do 3 para o 4 eu não sei nada, fui para outra dimensão, viajei, circulando lá no chakra 3 quando ele começou a circular, e aí eu buguei, eu fui embora. No 4 eu voltei com a palavra 4. Então, do 3 para o 4 eu não sei o que aconteceu, fui para Nárnia e tô aqui de volta.
E aí eu consegui visualizar o 5, o 6, o 7, e foi tudo, a viagem foi toda incrível. E fiz toda a parte de respiração, do tubo, né, de energizar o chakra base, o vermelho, então eu fiz todo o passo a passo. Do 3 para o 4, eu não sei para onde eu fui, não. E eu E acho que lá, pode da falar. primeira vez, isso também aconteceu, eu só não lembro o número. Mas é bom essa relação 3 para o 4, porque o quarto chakra, que é o coração, é o que liga, né? Os chakras inferiores dos superiores. Então, é o mundo material do espiritual, da consciência. Então, é realmente uma mudança de vibração bem forte, né? Então, só para nível de conhecimento, de informação a mais mesmo. Regi, você quer falar também, já que você trouxe? Você quer já falar e depois eu falo as cartas? Não, foi maravilhoso. Foi muito, 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 muito bom. Eu viajei parcialmente, né? Porque você vê, a gente fica naquela questão do foco, concentração no trabalho, várias coisas ao mesmo tempo, mas eu fiquei bem tranquila. Eu ouvi cada passo seu. Teve hora que eu me desconcentrava, me perdia. Falei, nossa, onde que está o quinto chakra, o sexto chakra? Porque minha mente ia para outro lugar. Mas foi maravilhoso. Deu para sentir uma grande parte dessa viagem. Bom, obrigada. E é isso, né, gente? A gente tá vindo de um lugar, né? Tem a coisa da teoria, do chakra, do conhecimento, o que que é o quê? Tem a parte da energia, tem a parte cósmica, é muita coisa. Então, o importante é o estado que a gente acessa e que faça sentido, né? Como jornada. Então, pegando a cartinha de vocês, Afrodite, Olha, amor. E você vê, né? Por isso que eu quis trazer essas representações dessa energia que estão nos nossos inconscientes de diversas formas e qual que cada uma pode acessar nesse momento. E a Afrodite é bem assim, né? Nesse oráculo, ela traz uma pomba da paz, sabe? Então, ela nem tá ligada com sexualidade. Você vê a sexualidade como a gente tem na nossa mente, aquela Afrodite, que é deusa Afrodite, que é toda de batom vermelho e papapá. Aqui ela já está vindo com outra característica. Então, é a gente que tem que ir atrás dos nossos códigos e símbolos, né? Para além do que estão trazendo para a gente. Esse oráculo eu sugiro bastante para vocês que estão nesse movimento de círculo terapêutico. É uma ferramenta incrível, porque tem a questão do inconsciente que tira e tal, e aí já tem o ritual, já tem a mitologia, então trabalha também, né, o cognitivo e o energético espiritual, para quem quer trabalhar com o feminino, enfim, com círculo de mulheres. Eu vou ter que acelerar para a gente não se estender muito. Afrodite, amor. Quando abro meu coração, estou cheia de um deleite tão intenso, de um êxtase tão doce, de um prazer tão profundo. O contato com meu amado leva-me a todos os lugares e a união toca rapsódias em minha alma. Posso alcançar a união quando alcanço a unidade comigo mesma. Posso dançar em parceria quando consigo dançar sozinha. Posso amar o outro quando consigo amar a mim mesma. Afrodite, na mitologia, a antiga deusa mãe do Mediterrâneo, viajou para a Grécia quando os gregos colonizaram Canaã. Os gregos dizem que Afrodite nasceu da união entre o céu e o útero fértil do mar, quando o pênis castrado do antigo deus firmamento Urano caiu no oceano. Embora seja tradicionalmente reverenciada em seus múltiplos aspectos, incluindo a batalha, os gregos, num esforço de assimilá-la, relegaram-na ao papel de deusa do amor. Quando ela chegou ao Olimpo, Zeus, o deus supremo, casou-a com Hefesto, o deus coxo da ferraria. Ele fez para ela joias requintadas, mas ela preferiu em sua cama o apaixonado Ares, deus da guerra. Afrodite está aqui
com sua dança de amor, convidando-a para deleitar-se. Para deleitar-se, aquecer-se e alegrar-se com o amor por si mesma. Você passa o dia sem pensar nem dizer o quanto se ama? Faz poucas coisas amorosas para si mesma? Ou é mesquinha mantendo-se numa dieta amorosa de fome? Você atende às suas necessidades de modo amoroso e respeitoso ou se critica por empacar na rotina que estabeleceu, por queixar-se do emprego que odeia, por deplorar o relacionamento que você suporta? Agora está na hora de amar a si mesma. Afrodite diz que para amar outra pessoa, você precisa ser capaz de amar a si mesmo. Amar os outros significa deixá-los ser exatamente do jeito que são. Significa testemunhar o que você e seus entes queridos são com amor, graça e satisfação. O espaço que damos aos outros depende de quanto espaço damos a nós mesmas. A totalidade é alcançada quando conseguimos oferecer espaço e paciência infinitos para nós mesmos. Primeiro, e então entendemos isso aos outros. Entendemos isso aos outros. Faz sentido? Muito, nossa, muito, 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 muito. Não, a Exatamente. dancinha eu não vou dançar, não. Oi. Estão entrando, não tem problema, mas eu acho que tem a ver com a fala, né? Amai-vos uns aos outros como se fosse a ti mesmo. Então a gente aprende Isso, esse lugar que a gente está confortável em ajudar o outro e até reconhecer. Às vezes não, mas é isso, aí a gente fica num lugar de positividade tóxica, né? Aguentando relacionamentos tóxicos, acreditando que eu tenho que aceitar ele como ele é. Mas isso, na verdade, eu estou falando assim, né? De forma bem pragmática. Pode ser um emprego, pode ser um chefe, pode ser um companheiro, filho. Ah, porque assim eu tenho que aceitar ele, mas aí eu estou me ferindo. Antes disso, eu tenho que me amar, me respeitar, e aí transbordar e compartilhar esse sentimento com o outro. Faz sentido? faz. Faz muito sentido. Ó, inclusive, é interessante porque eu tenho, entre namoro, noivado, eu tenho 33 anos de relacionamento, né? Então, algumas coisas assim eu tenho mudado muito. E às vezes meu esposo fala assim: o que está acontecendo? Você não é assim, você não sei o quê, você não sei o que mais. Então, tem certas coisas que a gente muda e a gente bate de frente, mesmo que o outro fique de cara feia, fique emburrado, o que importa é que se dane, vamos dizer assim, né? Não, mas e também assim, aí eu acho, aí tem esse movimento que se dane, mas tem esse movimento de depois, né, voltar e falar, tá, calma aí. Então, tentar explicar, né, por que que é importante esse movimento, por que que agora, porque realmente para quem está de fora, a pessoa fica perdida, porque até principalmente quando a gente tem relação com o homem, né? O homem, ele não muda tanto assim como a gente, né? Ele é mais estável, ele fica, né? É claro, tem personalidade, tem homem que é pipa voada, que vai mudando tudo mais, mas em geral eles são mais estáveis, até hormonalmente falando, né? Então, é importante, sim, quando possível, trazer um pouco, né, desse movimento. Por que mudou tanto? Porque agora, sim, né, são 33 anos, não dá para ser a mesma pessoa, e graças a Deus. Amém. Então, eu vou trazer as outras para quem escolheu a carta número 1, a deusa Uzumi, que é a deusa do riso, que para mim é bem relacionada com essa deusa Balbo aí, que ela é essa deusa também oriental, com os peitos de fora, que é a deusa do riso. Eu vou ler rapidamente, porque as meninas vão vendo gravado, as mulheres. Que é uma deusa que eu gosto muito também. Diante da caverna rochosa do céu, onde Amaterasu... Então, a gente vê assim, as histórias elas vão, né, sendo contadas, as mesmas histórias contadas com personagens diferentes. Então, aqui, Amaterasu Omikami é a deusa do sol, né? Lá era Deméter. Diante da caverna rochosa do céu, onde Amaterasu, Omikami, a deusa do sol, escondeu seu rosto radiante, onde todos os deuses e deusas reunidos tentaram atraí-la para fora e falharam, eu subi a caverna com a maior seriedade, com grave determinação, com dignidade própria e semblante altivo.
E com grande impacto, levantei meu kimono, mostrando-me de um jeito que deixou os mais exaltados boquiabertos babando. Enquanto brinquei de fantoche com meus lábios vaginais e dei a mim mesma um pequeno serviço labial, joguei meu seio sobre um ombro, o outro sobre o outro ombro e caí sentada no chão, com um grande impacto em meio às explosões de risos e divertimento do respeitável público. Com meus seios amarrados num nó e as pernas abertas como um capacho de boas-vindas, invoquei os espíritos e ofereci meu corpo a eles. Mas eles se recusaram a aceitar. A multidão uivava e ria enquanto eu continuava a dançar a minha dança. Até que Amaterasu, Omikami, não aguentou mais e correu para ver o que estava acontecendo. E assim o riso tirou a deusa do sol da caverna escura e trouxe a luz e o calor de volta para o mundo. Na mitologia, Uzumi, antiga deusa xamã japonesa, tem o crédito de ser a única a instigar a deusa do sol, Amaterasu Omikami, atraindo-a para fora da caverna onde ela havia se escondido. Uzumi executou uma dança obscena, ridicularizando o ritual xamânico. Ela mostrou os seios, brincou com os órgãos genitais em meio aos uivos e ao riso das divindades reunidas. A agitação que provocou foi tão ruidosa e estimulante que a curiosidade de Amaterasu levou a melhor e ela saiu da caverna. Significado da carta. Uzumi começa sua dança cômica na sua vida para dizer que está na hora de alimentar a totalidade com o riso. O riso faz relaxar, ajuda a ter uma perspectiva de fatos, ajuda em horas de dificuldade. Você deu uma boa risada? Você tem levado a vida demasiadamente sério? Quando foi a última vez que deu uma boa risada? Você é capaz de rir de si mesma com delicadeza? Talvez a vida esteja desafiando com sua ferocidade a ponto de você achar difícil ver humor na sua situação atual. O Zumi diz que a totalidade é alcançada quando você decidisse a rir e enxergar humor em todos os desafios da vida. Então, eu acho que ela é bem representação dessa deusa Balbo que está no nosso conto. E para finalizar, Oxum, que é a representação da sexualidade para o oráculo. Então, trazendo mais uma característica de feminino. Oxum, sensualidade, na verdade, na sexualidade. Tem sexualidade, tem a deusa Freia, que é uma outra deusa, mas eu senti te trazer essas quatro. Sensualidade. Oh, deixe-me deliciá-la com a minha beleza, de modo que o olho passa a dançar de alegria. Deixe-me seduzi-la com perfumes para que você inspire prazer. Deixe-me excitar seu paladar até sua língua tremer. Deixe-me acariciá-la com um som que faça seus ouvidos unirem. Deixe-me tocar o seu corpo com a música da cachoeira e adornar sua cabeça com braceletes dourados e mel e perfume. E quando tudo tiver sido feito, quando todos os seus sentidos tiverem sido despertados, quando seu espírito celeste se unir de modo jubiloso com o seu corpo terrestre, então você conhecerá a sensualidade. Na mitologia, Oxum, a deusa brasileira da macumba e das águas, rios e riachos, fontes, é conhecida por seu amor pelas coisas belas. Ela gosta de se enfeitar, especialmente com as cores amarela e dourada. Gosta de ritos em ambientes aquáticos que incluam homenagens com mel e dinheiro, moedas de cobre. Seu colar de búzios simboliza seu conhecimento de poderes de adivinhação. Disse que as mulheres devotadas a Oxum carregam um dom especial de sua deusa. Elas andam e dançam de modos mais excitantes e provocantes. No seu caminhar está o fluxo do rio. Ninguém consegue escapar de seus encantos. Significado da carta. Oxum aparece sedutoramente em sua vida e adula você para lembrá-la de reverenciar a sua sensualidade.
A totalidade é alimentada quando você concentra sua atenção e seu tempo no corpo, respeitando e dando espaço aos sentidos e à sensualidade. Oxum está aqui para dizer que é hora da sensualidade. Ela a convida a seguir sua orientação. Então, essas são as 4 representações do feminino que eu acredito que acessa o que a autora quis trazer para a gente com essa sabedoria da sexualidade sagrada. Fez sentido, mulheres? Agradeço. Coloquem, por favor, as percepções lá no grupo. Eu vou ter que sair correndo, porque meus filhos estão desde 3h30 me esperando na escola, mas super valeu a pena, adorei. Eu queria ter aprofundado mais em cada deusa, mas não é o tema. O tema, né, o arquétipo que a gente está trabalhando é o da mulher selvagem. Mas é importante a gente, né, reconhecer onde a gente está e quais as ferramentas que a gente pode acessar dentro desse universo múltiplo, para a gente não ficar presa em pequenos padrões. Até, por exemplo, Oxum, a deusa da sexualidade, então tem que estar toda, e às vezes o que eu quero é dormir. Por isso a sugestão foi baunilha, né? Porque eu acredito que a baunilha traz esse relaxamento, esse lugar do gozo, né? Então, baunilha tem essa coisa da infância, dos alimentos, tem essa coisa do prazer, do deleite, de tipo, amiga, vem cá, tira essa mochila, esse peso todo das costas e senta aqui para a gente fazer uma massagem. É essa relação que eu sinto com a baunilha. E é isso que eu desejo para vocês essa semana. A Tati está aí com o olhinho dela, mas se vocês puderem. No outro círculo a gente fez de noite, então a gente propôs uma taça de vinho, né? Como esse lugar, né, da taça, do relaxamento, mas enfim, um chocolate, algo, qualquer coisa que traga esse prazer desse lugar do riso. Combinado? Gratidão. Tati toda preparada. Beijo.